Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Félix recebe pior castigo e tem pior final já exibido nas tardes mexicanas. Na sua opinião, o final de Félix foi justo ou ele merecia sofrer um pouco mais? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, já clica no gostei e vem saber disso e muito mais a partir de agora. Após descobrir que seu bebê foi levado pelo Félix, Álvaro chega correndo na casa da Ângela, falando mil e uma coisas com a Adela, perguntando o que foi que aconteceu, como foi, quem foi, enfim, ele começa então a falar sem dar espaço de Adela responder. Aí então ele finaliza perguntando onde está a Ângela. A Adela está chorando em sua sala da casa e então responde que a Ângela saiu com o Leonardo para ir procurar então o bebê e também para passar primeiro na delegacia para fazer uma denúncia formal. Aí então a Samantha fala: maldita Samantha, a Samantha me disse que faria isso. Aí de repente a Adela então se levanta e pergunta: você também acredita que foi a Samantha? Aí então o Álvaro fala: quem mais poderia ter sido além então dela? Ela que tem tanto a raiva assim de Ângela, somente ela. Aí então a Adela então se aproxima de Álvaro e fala: tá vendo? Isso tudo é culpa sua. Por que você teve que então afrontar a Samantha dessa forma e agora cair tudo em cima da minha filha? E começa então a falar muitas e muitas coisas então em cima do Álvaro. A Álvaro nem consegue então responder a Adela porque ele tem um carinho enorme por ela e então ele balança a cabeça que não e se retira. A Adela fica ali parada perguntando então para onde ele vai e volta então para a mesa sentar-se lá para então continuar chorando. Antes disso ela pega então o telefone aguardando então por respostas de Ângela. Ângela está então agora lá no escritório da Samantha, perguntando então a ela onde é que está o seu filho. Nisso, o advogado de Samantha está também no escritório e não sabia então que a Samantha tinha então descido tão baixo, em levar então um bebê de alguém. A Samantha então está toda orgulhosa por cima e conta para a Ângela que não sabe do que ela está falando. Aí a Ângela diz que seu filho é a coisa mais sagrada que ela lhe tem e então pede para que a Samantha devolva seu filho. Aí então a Samantha começa a debochar da Ângela e fala: se você que é a mãe não sabe, imagina eu, o que eu deveria saber então sobre essa criança? Fala ela então fazendo pouco caso da situação. Ângela diz que ela se arrependerá amargamente se não devolver então o seu filho e que agora ela sabe que seu filho está então com as mãos de Samantha está então sujas porque ela está levando então uma criança inocente para um lugar que nem sabe onde e pede então a Samantha que, por favor, pelo amor de Deus, ela devolva o seu filho. Ela ainda tem chance de conseguir ser uma pessoa boa, de conseguir mudar. Fala então a Ângela. Aí a Samantha diz que a melhor coisa que tem nessa vida é ver então a Ângela sofrendo. Aí então a Ângela coloca a mão em sua cabeça e começa então a chorar, dizendo então que a Samantha é um monstro por fazer isso, levar uma criança inocente de sua mãe. Aí a Samantha diz: bom, agora sim você falou a verdade. Se tem uma coisa que me deixa feliz é ver então você sofrendo. Você não sabe o quanto eu estou desfrutando desse momento. O advogado então fica ali olhando, então incrédulo que a Samantha tenha descido então tão baixo. A Samantha diz que isso tudo é culpa da Ângela, porque ela se meteu onde não deveria e agora o seu filho vai pagar caro. A Ângela então se retira dali com muita raiva, enquanto a Samantha fica com um sorriso em seu rosto. Quando a Ângela sai, a Samantha e seu advogado continuam conversando. Ele começa a orientar ela, dizendo que isso ela não deveria ter feito, porque isso é algo muito grave e que se a polícia descobre isso, ela poderia se meter em um problema que não teria como nem ter fiança. A Samantha diz que tudo isso é culpa então do Félix, porque é ele quem está responsável por fazer tudo isso e que ela não tem nada que ligue isso a ela. Ela não mandou nem mensagens, não ligou para ninguém, enfim, ela não fez nada que pudesse então provar que ela estava ali. E então toda a culpa cairá então sobre os braços de Félix, porque foi ele quem fez tudo. Aí o advogado vê então que a Samantha realmente dessa vez parece que ela conseguiu se precaver em tudo. E então ele finaliza perguntando para ela onde é que está então esse bebê. A Samantha começa então a dizer que está no terreno abandonado junto com o Félix e seu capanga por lá. Aí ela começa então a dar detalhes. Ela confia demais nesse sujeito e ele vai trair ela em segundos.
Após conversar então com a Samantha, ele sai correndo então até de lá para ir até onde está a Angela e diz então que sabe onde está o bebê da Angela. Angela agarra então um colarinho do homem e pede então para que ele lhe diga urgentemente onde está o seu filho. O homem pede para que ela tenha calma, pois ele vai falar apenas o que sabe, mas antes ele pede que ela não conte isso para ninguém, que seja como um segredo deles dois, para que não meta ele em problemas e sem falar que a Samantha é perigosa. Angela chega então ao local onde o advogado de Samantha lhe informou e então ela começa então a entrar. Ele dá logo um sermão nela dizendo que ela não deveria entrar ali a não ser que ela estivesse acompanhada da polícia, pois é muito perigoso. Angela nem dá ouvidos e continua então entrando a fundo então naquele terreno. Ela quer saber onde está o seu filho a todo custo, pois daqui que a polícia chegue, algo terrível poderia acontecer. Só que o desespero da Angela aumenta quando ela escuta então o choro de seu filho e vemos então o Félix mandando a criança calar a boca a todo custo. Ela sobe então as escadas após fazer então barulho e então precaver o Félix que alguém está chegando. O Félix então pega em seus braços o faz defunto e a criança também e sai correndo então e deixando aquele local abandonado. A Angela chega bem em seguida, é claro, guiada pelo choro de seu filho. Quando ela entra então em um dos quartos abandonados, ela percebe então uma cadeira e uma cama e ela percebe que realmente seu filho está ali. Ela continua então a escutar choros e choros e ela então segue aquele barulho até onde está então o Félix, que está com um menino em seus braços e o faz defunto também. A cena-chave é essa daqui, uma das piores cenas, e é aqui onde vocês verão então todo o final e desfecho do Félix, que vai ser um dos piores em Contigo Sim. O Félix agora nesse momento está sorrindo, pois ele acha que está por cima, mas mal sabe ele que essa história vai terminar mal e será para ele. Aí ele está sorrindo porque ele disse que achava que era a polícia, mas não, olha só, é apenas você. Você é valente e enzoa então o Félix para a Angela. Angela, chorando, diz que seu filho é apenas um bebê e pede para que ele tenha compaixão e que não faça nenhum mal ao seu filho e que se ele tem um problema com ela, que eles dois podem resolver, mas que ele não faça nada com a criança. Aí a Angela então suplica para o Félix não fazer nada de mal ao seu filho. Aí o Félix fala, bom, se você está suplicando, não seria nada leve para você, não é mesmo? Está fazendo isso, pois você já desgraçou a vida de muita gente, inclusive a minha. E não seria nada você perder seu filho agora, para você ver o que é bom perder alguém. Para que você sinta na pele e na alma tudo que eu e outras pessoas sentiu em você está destruindo nossa vida. Acusa então o Félix a Angela. Aí o Félix diz que está ali não só por causa da vontade dele, porque essa realmente é a vontade dele e esse serviço para ele, bom, ele vai ganhar um dinheiro da Samantha, é onde ele confessa que foi a Samantha que mandou, e diz que além dele ganhar esse dinheiro, ele também vai estar fazendo a sua vontade, que é acabar então com o bem mais precioso de Angela. Aí quando a Angela então tenta correr para se aproximar do seu filho, o Félix então aponta o faz defunto para ela e diz que se ela der mais um passo, ou ela ou aquela criança não sairá dali com vida. Leonardo, preocupado com toda aquela situação, chega correndo bem atrás, gritando pelo nome de Angela. Ele sabe o quão difícil é aquela situação e o quão perigoso também é o vilão Félix. Nisso, o Valdomiro chega bem atrás, gente, e então corre para perto do Leonardo, perguntando o que é que ele faz ali. O Valdomiro deu uma saidinha para buscar alguma coisa para a criança comer, para que pudesse então calar a boca, porque estava chorando demais. Nisso, o Leonardo então, quando vai falar com ele, recebe então pancadas do Valdomiro, que o Leonardo também retribui e sai como então um herói ali, porque ele acaba então com a raça do Valdomiro, mandando ele então para a prisão, porque logo em seguida chegam os policiais e levam então o vilão. Com toda aquela gritaria, voltamos então para a cena onde está então o Félix e a Angela. Angela acerta então as partes baixas do Félix e pede para que ele lhe dê seu filho. O faz defunto cai no chão e fica então um puxa-puxa na criança. Até que então o Félix vai para perto então do precipício ali daquela altura e então coloca a criança segurando apenas em uma mão e diz que se ela se aproximar, aquela criança vai cair.
Como te falei, o Leonardo foi um verdadeiro herói nessa cena. Quando ele aparece gritando então pelo nome de Ângela, bem nesse momento, o Félix se distrai. Aí então foi um achado para a Ângela, que então empurra o Félix para cair no precipício e segura seu filho. Mas ele acaba empurrando também a Ângela, que cai então no chão, com a cabeça no chão, e é um baque muito forte. Enquanto isso, o Leonardo só grita não, 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 e corre então para ajudar a Ângela. Quando ele chega perto, ele fala, não, minha vida, por favor, não, se referindo a ela não morrer. Aí a cena mostra então o Félix todo destroçado lá no chão. Ele cai, gente, todo esparramado e fica ali mesmo. O Garcia chega logo em seguida e pergunta o que foi que aconteceu ali. Aí o Leonardo diz que a Ângela caiu com a cabeça no chão e pega então a criança que está no chão também chorando, né? Aí então ele pergunta onde é que está o Félix. O Leonardo nem consegue falar com aquela emoção toda, gritando para a Ângela poder reagir e então aponta para onde ele está. Quando o Garcia vai até aquele precipício, ele olha lá para baixo e vê então o Félix lá, como eu te acabei de falar, né? Todo destroçado no chão. A Ângela então é socorrida para o hospital junto com o bebê e o Félix também. Depois de tudo aquilo, a Ângela foi atendida então e acabou que ficando em coma. Ela perde totalmente a memória até que ela desperta com o Leonardo bem pertinho dela e nisso ela chama então pelo Álvaro. A única coisa que ela consegue lembrar nesse momento, nessa situação, é que ela foi casada então com o Álvaro e que tem um filho com ele, esquecendo completamente da existência de Leonardo. O Félix acorda no hospital, todo enfaixado, todo duro, da cabeça aos pés, e começa então a gemer, dizendo que está sentindo muitas fortes dores. A Nelida corre para ajudar então a ele, e então pergunta se ele sabe o que foi que aconteceu. Aí então o médico chega lá no momento para dar então informações sobre o que aconteceu. A Nelida diz então que o Félix necessita urgentemente de algum remédio para que passe essas dores. Aí o médico então autoriza algo para que passem então as dores. Ele tenta então arrancar aquelas coisas que estão nele e o médico diz que ele foi operado de urgência e que será muito difícil para ele se recuperar de todas aquelas fraturas que teve em todo o seu corpo e pede para que ele mantenha calma para que ele tenha uma ótima recuperação. Ele até agarra então os braços de Nelida pedindo ajuda. Aí o doutor diz que logo após a recuperação dele, ele irá então para a cadeia. O doutor então atualiza e diz então que dará então todas as assistências necessárias para o Félix e ali ele então é informado sobre tudo o que aconteceu. O médico e a Nelida veem então que ele é um dos piores pacientes que passou ali naquele hospital, pois ele só reclama de tudo. Ele não agradece por nada. É o jeito Félix então de ser, que terá então um dos piores finais em Contigo Sim. Aí agora o Félix, ele está preso, ele se recuperou lá no hospital na medida do possível e foi mandado diretamente para o presídio. Já não poderia ficar em um outro lugar mais leve, pois todas as coisas que ele fez, gente, foi demais. Aí agora chegou a hora então do pagamento final do Félix. Para quem torceu para que ele recebesse todos os castigos possíveis, agora então vai acontecer. Ele está andando agora de muleta, pois o pé dele não teve conserto. Ele está muito mal-humorado porque a casa dele caiu e serve então de fantoche lá onde ele está, pelos agentes que estão lá também e pelos seus companheiros de cela. Todos, quando então o Félix vai descendo as escadas, ficam então fazendo gracinhas dele, rindo então de toda aquela situação, e é claro que ele fica muito revoltado com isso. Só que o Félix não esperava é que os seus inimigos também estivessem sobre o mesmo local que ele, e é claro que ele vai pagar caro com isso, e é claro que pagará com a vida. De repente, os companheiros de cela dele chegam todos para perto do Félix, ele não consegue entender, e então ele começa a lembrar das vezes que ele riu do próprio filho por ser manco. Aí é como um castigo, né? Porque às vezes que ele rejeitou ou até mesmo riu da situação do seu próprio filho, agora ele então tem o mesmo defeito. Agora ele terá então que tentar viver e conviver com essa situação. Tá vendo que a vida tem a lei do retorno? Aqui se faz, aqui se paga. Seja em vida ou em morte, para algum lugar ele vai e é claro que ele pagará. O Félix então terá uma das piores cenas agora, que é quando então os seus inimigos se reúnem para acabar de vez com a vida dele.
Valdomiro então se aproxima do Félix e pergunta o que ele vai fazer agora. Agora eles estão ali por igual. Ele já não é mais aquele mandante que ele sempre mandava e exigia tudo de todos sem nem sequer pedir um por favor ou um obrigado. O X9 lá da vila também está lá e ele é comparsa então também do Valdomiro. Aí ele começa então o Félix a olhar em volta e vê que ele está agora arrodeado de pessoas mais. E de verdade, não é qualquer armação aqui não. E realmente, gente, aí agora o Valdomiro vai pedir para que todos acabem de vez com aquele sujeito, pois agora chegou a hora dele e a hora da vingança acontece exatamente nessa cena aqui, onde o Félix paga por todos os seus crimes, todos os seus pecados de uma só vez. Todos ali se reúnem então para acabar com a vida dele, dando socos, enfim. É uma cena muito lamentável, né? Não tem conserto porque o Félix, em nenhum momento em sua vida, ele tentou se consertar ou pedir desculpas ou qualquer coisa do tipo. Então o Félix teve várias chances de mudar, mas não quis, e agora ele então tem uma das piores mortes em Contigo Sim, onde ele vai preso, acaba então com a perna daquele jeito, o corpo também destroçado, enfim, ele acaba então numa das piores situações. E quando termina o serviço, o Valdomiro até fala para ele então algumas poucas palavras e diz então adeus comparsa. O Félix fica ali então no meio do nada, num chão gelado, recebendo todo aquele sol quente em seu rosto e todo destroçado, gente. E aí, vocês concordaram com esse final do Félix? Vocês acham que ele deveria sofrer mais? Vocês acham que foi justo até aqui? Porque esse é o final dele, não tem mais outra cena dele e ele então paga por todos os crimes que ele cometeu. E sobre a Ângela, gente, como ela acabou também sofrendo aquele acidente, né, junto com o Félix, ela acaba então que passando um tempo no hospital, achando então que ela ainda é casada com o Álvaro. Álvaro dá toda a corda para isso e aproveita, claro, para tirar casquinha um pouquinho, pois era aquela vida que ele queria, poder viver com ela, casado, tendo um filho com ela, lógico que tem, né, que é o Josué, e vivendo então uma vida muito linda ao lado dela. Ele então aproveita cada segundo ali, porque ele sabe que a qualquer momento a Ângela pode então recuperar sua memória. Nisso, ele então até tenta fazer então um plano com ela de fugir então do hospital, levando ela junto com ele, e a Ângela, inocente de tudo ali, sem entender então as tramanhas do Álvaro, acaba então que concordando com ele em eles fugirem. Álvaro, quando retorna então para conversar com a Adélia e com o pessoal ali que está aguardando notícias então da Ângela, ele então conta que a Ângela não consegue se lembrar de nada, apenas da união deles, que eles eram namorados e que casaram, e também ele está fazendo por onde ela recuperar então a memória para lembrar então pelo menos do filho do casal, que é o Josué. Leonardo escuta tudo aquilo ali e conta para o Álvaro que a Samantha fugiu e que eles devem tomar cuidado, pois ela pode voltar para querer se vingar então da Ângela. E nisso então todo o hospital vai tomar cuidado. Claro que a Samantha vai conseguir então pegar a Ângela, e é nesse momento que ela recupera então a memória e em breve ela terá alta. Não estou contando detalhadamente sobre essa situação aqui da Ângela, porque já temos vídeos no nosso canal sobre isso. Se você ficou curioso, você comenta aqui abaixo, mas o intuito desse aqui é o final do Félix, e eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, já comenta aqui no comentário, e espero que vocês tenham gostado do final do Félix. Eu gostei, até porque ele pagou por todos os seus crimes. Essas são as emoções finais de Contigo Sim. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de nos ajudar clicando no gostei e de deixar também um comentário mostrando que você esteve aqui conosco. Antes de sair desse vídeo, verifica aqui se você já é inscrito do nosso canal e clica no botãozinho para se inscrever. E muito obrigada por sua companhia.